Glória a Deus, graças a Deus. Meus queridos, amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede. Estamos aqui nessa noite, onde nós vamos estudar o assunto da lição, a lição 4, que tem por assunto a iluminação espiritual do crente. Essa é a lição que nós vamos estudar, do segundo trimestre, a 4ª lição. Nós vamos iniciar orando ao Senhor, pedindo para que Deus venha continuar ajudando, abençoando a cada um de nós. E queremos agradecer a Deus, aos queridos, amados irmãos que se encontram em seus lares via internet. Deus, orando pelo nosso pastor Reginaldo, nosso pastor presidente e todos os pastores, obreiros, orando por todos os nossos professores, por todos o ministério da casa do Senhor e por todo o povo de Deus que se encontra em seus lares via internet. Coração, companheiro e professor, nosso irmão Melqui, ore ao Senhor nosso Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, para você que está aí em casa, assistindo através dessa live, que o Senhor possa abençoar a tua vida grandemente. Vamos orar. Justo e eterno Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia, de bondade, eu te peço, Senhor, nesta noite, fala conosco, nos usa, Senhor Deus, traz a tua revelação e que alcance, ó Deus, a cada lar nesta noite, entra com providência, vá trazendo a cura, Deus. Assim eu te peço, meu Pai, nos ajuda o pastor presidente, o pastor local, a todos os professores, a todos os membros e congregados desta igreja, Senhor Deus, eu te peço, nos fortalece na tua graça e no teu conhecimento, ó Deus. Assim eu te peço em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Convido os queridos, amados irmãos, que se encontram em seus lares, para que nós possamos louvar a Deus, o hino 300 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Jesus se veio do céu em glória, Ele vem encontrar nova pelo mundo além, com esperança que a sua igreja tem, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vem a luz da manhã, nossa esperança é sua vinda. Vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão no grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, aniquilando
da corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, em sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a Deus. Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino 442. Glória a Deus. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todo vão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disse o meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador
em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Meus queridos, amados irmãos, as horas que correm depressa e louvamos a Deus por esta oportunidade que Deus Ele tem nos concedido, onde temos a plena liberdade de adorar, de louvar, de glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Nós vamos proceder com a leitura da palavra de Deus. Convoco a todos queridos, amados irmãos, que se encontra em seus lares, e convido para essa leitura o presbítero nosso irmão Eliel, para proceder com esta leitura, que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 14 e o versículo 15. Nessa oportunidade, convidamos também os queridos, amados irmãos, quem se encontra em seus lares, que possa também abrir as suas Bíblias, acompanhar a leitura juntamente conosco, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15. Presbítero nosso irmão Eliel. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Leamos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e o 15, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando o nosso presbítero, e ele mesmo ora ao Senhor para Deus continuar abençoando, ajudando a cada um de nós, e em nome de Jesus. O presbítero nosso irmão Eliel pode orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos, meu Deus, te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos concedeu nesta noite. Venha aplicar em cada coração, meu Pai, para que a cada dia nós possamos meditar, meu Deus, nesta palavra, meu Senhor Jesus. Guarda, nos livra de todo mal, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus continue ajudando, abençoando. Meus queridos, amados irmãos, nosso pastor gostaria muito de estar aqui presente, mas por motivos justos não foi possível de estar aqui. Estamos também sentindo falta de alguns professores, nosso irmão Edielto, os demais professores, que todos os professores estão sendo convocados para estar aqui nesse trabalho de escola bíblica, onde nós temos a plena liberdade, através do Espírito Santo de Deus, de nós aprender um com o outro. A igreja do Senhor continua orando. Brevemente, toda igreja vai estar presente para que nós possamos aprender um com o outro. E creio verdadeiramente que o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Amém? Queridos, amados irmãos, o assunto da lição que nós vamos estudar nesta noite, nesta oportunidade, é a quarta lição do segundo trimestre, e o assunto tem a iluminação espiritual do crente. Esse é o assunto que nós vamos estudar
a iluminação espiritual do crente. O texto o que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática que diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosa riqueza conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe, já convidamos também aos queridos, amados irmãos, que se encontram em seus lares via internet, pode abrir as suas Bíblias, no livro de Efésios, no capítulo 1, o versículo 15 ao versículo 23. Vou ler o versículo 15, professor nosso irmão Mel, que vai ler o 16. O 15 que diz: pelo que ouvindo, eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. O versículo 16, professor Melk. O verso de número 16, que nos diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O 18, professor nosso irmão Melker. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19 que diz: e o qual, sobre a excelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20. Quem manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. O 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Glória a Deus. Lemos junto o 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Que Deus continue abençoando, ajudando os queridos, amados irmãos, que se encontram em seus lares via internet. Professor nosso irmão Mel, que ora ao Senhor nosso Deus. Assim oremos. Maravilhoso Deus, Pai de bondade e Deus de misericórdia. Eu te peço, Deus, nesta noite mais uma vez, venha estar conosco, fala aos nossos corações, nos capacita, nos fortalece, nos edifica, nos transmite, Senhor, o teu conhecimento da graça. Eu te peço por toda a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, que Deus continue ajudando e abençoando a cada um de nós. Meus queridos, amados irmãos, louvamos a Deus, agradecemos a Deus nesta oportunidade que Deus, Ele tem nos concedido. E nós observamos que a iluminação espiritual do crente é de suma importância, que todo o povo de Deus que foram eleitos através da salvação, através do Senhor nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele já ensinava sobre a respeito que os salvos, eles precisavam de ser iluminados para cumprir
e nós observamos, seria de uma esperança que Deus tem dado a cada um de nós. E essa lição, ela traz para nós um grande objetivo de esclarecer para nós a dimensão, a nossa chamada, as riquezas da herança divina e grandeza do poder de Deus. Esse é o maior objetivo. Mas aqui, essa lição, ela traz um destaque que é a primeira lição, que fala sobre o destaque. Esse destaque traz a vocação e as riquezas da glória inclusa na herança divina. Mas segundo ponto da quarta lição traz salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor de todos os crentes salvos na pessoa bendita do Senhor. O terceiro ponto, no primeiro item, que fala a expressar o exemplo de exaltação em Cristo Jesus. Que Deus continue ajudando, abençoando a cada um de nós, que os queridos, amados irmãos, em ligeiros tempos, que possamos, através do Espírito Santo de Deus, que possamos transmitir este grande ensinamento da palavra de Deus. Com oportunidade, nosso professor, nosso irmão Mel, ele vai dar sua contribuição de parcela deste grande ensinamento da palavra de Deus, deste assunto de suma importância, quando fala a iluminação espiritual do crente salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Professor nosso irmão Melk, com a oportunidade, em nome de Jesus. Mais uma vez, saúdo a todos, na graça e na paz, como diz Paulo. E você que está aí em casa a escutar, a lição a qual estamos falando hoje, nesta noite, lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. De fato, de cara, entendemos que a iluminação do crente, ela é espiritual, aonde buscamos algo da parte de Deus e não algo que é terreno. Por isso que 1 Coríntios foi falado aqui na leitura hoje, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, as coisas espirituais são discernidas espiritual. E aquilo que é material, ela é material. Então as coisas espirituais estão para Deus. Então Deus, ele é o único a qual ele nos revela, ele nos mostra, porque é algo da parte dele para nós. E Paulo, ele destaca na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, até o capítulo número 1, verso 1 até o verso de número 17. E justamente o 17, que é o texto áureo da nossa lição, que vai falar: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dei em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu destaquei aqui porque neste versículo fala o espírito de sabedoria, seu conhecimento, que vos dê, ou seja, o próprio Deus, ele dá este entendimento e esta sabedoria. Então Paulo,
ele roga a Deus para que os eleitos em Efésios pudessem alcançar esta sabedoria, este conhecimento, esta capacitação. Então, o conhecimento aqui, este espírito de sabedoria, é uma capacitação, não uma capacitação ministerial, mas uma capacitação em todas as facetas ou em áreas da nossa vida. Então ele exorta ao Pai este conhecimento para que sejamos sempre irrepreensíveis, santos, e ele pede ao Pai essa capacitação para os eleitos que estão em Efésio, a sua igreja. Na verdade prática, também vai falar, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Quando Paulo ele vem falar aqui também sobre a vocação do crente, ele não está falando, ele não está levando aos crentes a uma vocação ministerial, porque no capítulo de número 4 de Efésios, ele deixou bem claro na unidade da fé, que ele mesmo deu um aos outros para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Mas esta vocação aqui que ele está se referindo é uma vocação íntegra e de plena comunhão com Cristo, a vocação para a salvação, a vocação de ser servo. E isto inclui a herança. O que é herança? Herança, o que nós sabemos, é algo que foi deixado para nós. Um pai deixou para o seu filho a herança. Então Deus deixou para nós a salvação. Em quem? Em Cristo Jesus. Quando a Bíblia vai falar em Romanos, no capítulo 3, e no verso de número 23, Paulo vai exortar sobre isso, a qual todos tinham pecado, destituídos estavam da glória de Deus, mas sendo justificado gratuitamente. Em quem? Em Cristo Jesus. Então, o seu sangue nos trouxe a salvação. Então, a vocação aqui do crente é justamente para isso, para essa salvação. E a herança aqui é o que recebemos. E ao longo desta lição, vamos aprender um pouco também sobre esta herança. Paulo ele não só agradece nos versos de número 1 ao verso de número 23 do capítulo 1, como também ele pede, ele clama a Deus em favor deste conhecimento espiritual, esta iluminação para o seu povo ter entendimento, porque já somos eleitos, predestinados em Cristo, já somos adotados como filhos e somos selados com o Espírito Santo. Então ele pede que o povo, ele pede a Deus, ele roga a Deus para que o povo venha entender sobre este conhecimento espiritual, que tudo aqui é passageiro, é como se Paulo estivesse dizendo aos crentes em Éfeso, tudo aqui é passageiro, mas tem algo que é sobrenatural, que a terra não pode comer, que nada aqui pode comprar, que é algo que é celestial. Então ele fala de uma herança celestial, uma herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos. Vamos estudar no primeiro tópico dessa lição, que fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Esta ação de graça e intervenção a qual Deus ele teve em Jesus Cristo para nos resgatar. Então Paulo ele destaca aqui umas bênçãos recebidas, tais como foi falado nas lições anteriores: a eleição, nós somos eleitos, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo em nós. Então, essa é a ação de graça e a intervenção de Deus para conosco, através
do seu Filho Jesus Cristo. Em diante, ele vai destacar também aqui, o comentarista Douglas Batista, que Paulo ele estava ciente de qual maravilhosa é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas, sem ser ensinado da parte de Deus. Porque Paulo ele destaca sobre isso aqui? Porque o que está encoberto, o que é espiritual, vamos buscar daquele que é espiritual, de Deus. O que é material é material. Então ele direciona o seu povo a entender, a buscar sobre este entendimento espiritual, e só vem da parte de Deus, e não aquilo que é material, não aquilo que é visto pelos olhos humanos, mas uma comunhão, uma experiência pessoal. Paulo está falando aqui para os irmãos em Éfeso, para buscar esta comunhão, esta intimidade espiritual, esta experiência pessoal com Deus. Aí ele vai falar também, no segundo subtópico, a esperança da vocação. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus, ele chamou a gente no passado, Deus nos chamou as pessoas no passado, ele chamou também as pessoas no presente, continua chamando, e a participação gloriosa no futuro. Ele mostra o futuro, ele mostra o passado ao qual nós fomos, o nosso presente a qual nós estamos e o nosso futuro. Ele dá essa esperança de vocação. Então a esperança de vocação, ela envolve em 3 aspectos aqui, tanto no passado, quanto no presente e no porvir, no futuro. O grego objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Em Mateus 26 e 64. O termo também, eu vou falar aqui bem rapidinho, o termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força, ou seja, uma força fora de medida. Então, a gente não consegue medir a grandeza deste Deus. É o que Paulo está dizendo para o povo. Vocês são eleitos, predestinados, adotados como filho, selado pelo Espírito Santo, e vocês podem buscar de um Deus que tem poder sobre todas as coisas, e qualquer coisa ele tem poder. É interessante o que Paulo ele vem falar sobre este poder fora de medida. E é um poder que esse plano da salvação também aqui não é algo que vem de nós, mas sim da parte de Deus. Então só Deus é que pode guiar o homem à salvação. Então só Deus é que salva o homem e livra ele de todo o pecado. E ele fez isso através de Jesus Cristo. O segundo subtópico também vai falar aqui sobre a força do poder divino. A força do poder divino. Aonde ele destaca que, primeiro, a palavra operação, que é traduzido energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder, de atividade. Segundo, ele destaca segundo a força, e por terceiro, ele fala que indica a associação de poder inerente, poder sem medida, poder inacessível. Então ele fala de energia, algo que movimenta a força de Deus, trazendo mais ainda a força da parte de Deus. Então quando a gente busca a Deus, a gente pode ter em mente esta certeza, que é algo
sem medida. Então Deus, ele está a todo tempo a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos edificar, a nos mostrar a sua grandeza. Paulo, ele destaca isso, que a gente vá buscar esta comunhão com Cristo, esta experiência pessoal com Cristo, esta intensidade, esta energia, algo que nos move, que nos transporta de um lado para o outro, como ele mesmo fez com João, e ele pode fazer conosco também, nos arrebatar em espírito e fazer grandes coisas. É o que Paulo está dizendo aqui, o seu Deus, ele é muito grande. Então devemos buscar esta experiência pessoal com Deus. Eu vou deixar o terceiro tópico aqui para o nosso superintendente. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Glória a Deus, graças a Deus. Que Deus continue ajudando, abençoando nosso professor, nosso irmão Melk. Quero parabenizar desta noite por este assunto de suma importância desse trabalho da escola bíblica. Observamos, meus queridos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele traz um grande motivo de orar pelos crentes salvos. E quando Paulo ele estava orando por todos os crentes salvos, nós observamos que para que cada um de nós pudesse entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Isto era uma forma de Paulo orar por cada um. Nós observamos aqui, nesta lição, nós estamos dando somente aqui para nós dar a conclusão. Os santos, todos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminado para conhecer a esperança dos chamados e riqueza que faz parte de nossa herança. Observamos de uma forma muito gloriosa quando a Bíblia relata e trazendo uma garantia para cada um de nós. Primeiro, quando fala o triunfo, nós observamos em 1 Coríntios, no capítulo 15, 56 e 57, se os irmãos aí lerem, que fala sobre o triunfo sobre a morte, assegurada a cada um de nós. Aí trouxe uma garantia para cada crente salvo na pessoa bendita de Jesus. Mas nós vemos também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 14, que traz para nós aí o próprio Jesus trazendo uma garantia que foi a sua ressurreição. Ele traz para nós uma garantia, porque se Jesus Cristo, ele como a luz verdadeira que veio para iluminar a todos aqueles que se havia em treva. Por isso que a Bíblia nos fala que Jesus veio para os seus, e os seus
não receberam, mas ele deu o direito só àqueles que receberam a Jesus como Salvador da sua alma. Mas aqui, Paulo estava aqui ensinando, intercedendo, orando para os crentes salvos, que ele pudesse entender melhor a suma importância da iluminação espiritual que cada crente salvo ele precisava, como precisa. Nós observamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13 e 12, o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Mas aqui observamos, nessa leitura que foi lida, o presbítero, nosso irmão Eliel, que chama muito a atenção, no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 14 e o versículo 15, traz para nós esse grande ensinamento que Paulo ele estava passando para os crentes salvos na igreja primitiva. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas aqui o versículo 15, mas os que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu não sei se alguns irmãos, mas eu creio verdadeiramente que muitos irmãos já ouviram alguém até falar sobre a Escritura Sagrada, quando fala a Bíblia, quando diz que a Bíblia foi feita por mão de homem ou escrita, mas se o homem não tivesse, podemos dizer, o discernimento espiritualmente de Deus, ele jamais teria condição, ou melhor dizer, se ele fosse um homem natural, carnal, ele não teria condição jamais de escrever esse livro sagrado. Porém, foi escrito por mão de homem, mas a inspiração veio de Deus e do Espírito Santo de Deus. Então aqui Paulo estava ensinando a igreja em Corinto, em Éfeso, para os crentes salvos, como era necessário e uma necessidade. Que fala que o apóstolo Paulo, ele ensina que o salvo precisa ser iluminado para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, que nós possamos compreender que o homem naturalmente ele não entende, ele não compreende as coisas de Deus espiritualmente. Então, quem está pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos ensina, como Paulo também estava falando para a igreja, aos crentes salvos,
Ele discerne tudo e dele ninguém é discernido. Então que possamos ver, assim como o profeta Malaquias, ele diz que outra vez verei a diferença daquele que serve a Deus e daquele que serve a Deus. Há uma diferença. Daquele que está espiritualmente, ele está discernindo tudo. Porém, aquele naturalmente, ele não discerne nada. Mas que Deus em Cristo continue ajudando, abençoando a cada um de nós. As horas já é chegada, mas diz aqui, o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvação à humanidade caída. A Bíblia fala que os sãos, eles não necessitam de médico, mas sim os doentes. Alguém só procura aos médicos porque são doentes. Mas aqui traz para nós que o poder de Deus extraordinário traz e supera qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder de Deus, ele supera o interesse, principalmente, que é da salvação para toda a humanidade. Que Deus em Cristo continue ajudando, abençoando a cada um de nós, que possamos meditar nesta poderosa e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Que Deus ajude a cada um de nós. Queremos desde já agradecer a Deus, agradecer professor, nosso irmão Melqui, agradecer o presbítero, nosso irmão Eliel, agradecer aos queridos, amados irmãos que estão em seus lares, via internet, agradecer ao nosso pastor Edinaldo pela confiança que estamos aqui e agradecendo a todo o povo de Deus. Que Deus em Cristo recompense a cada um com bênção do céu. Que continuamos orando e sabemos que Deus, Ele está no controle e no comando de tudo. Que Deus em Cristo continue ajudando e abençoando todo o povo de Deus. Que possamos continuar orando por toda a nação, orando por todas as autoridades a qual que o Senhor Deus, Ele constituiu, as eclesiásticas, as civis, as militares e os nossos governantes, orando por todos os pastores, principalmente o nosso pastor Edinaldo, nosso pastor presidente José Carlos de Lima, todos os pastores obreiros, orando pelos nossos professores, orando pelo ministério da casa do Senhor, enfim, orando por todas as famílias. Que Deus em Cristo recompense com bênção do céu a todos, em nome de Jesus. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, encerrando esse trabalho. Não sei se tem mais algum aviso. Presbítero, nosso irmão Eliel, convido para vir orar, agradecendo a Deus por esse encerramento desse trabalho e pedindo que os irmãos continuem orando por nós, para que Deus venha continuar nos ajudando e nos abençoando em nome de Jesus. Mais uma vez, saúdos os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos, meu Deus, te agradecer por esta oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui
falando do teu amor, meu Pai. Abençoa cada um, meu Deus, que tem ouvido esta palavra. Oh, meu Deus, dá vitória, meu Deus, em teu nome, meu Pai, ajuda os presidentes, meu Pai, os governadores, todos, meu Pai, vai abençoando, vai livrando todo mal, meu Deus, cada um de nós, em nome de Jesus. Sua igreja, seu povo, Deus, no modo geral. Em teu nome, meu Deus. Glória a Deus. Amém. Que Deus em Cristo continue ajudando e abençoando a cada um de nós. Amém? E desde já agradecemos e deixamos a paz do Senhor para todo o povo de Deus. Amém?